A paz, amados, eu sou o pastor Alex, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para você não perder nosso conteúdo. Nós temos vídeos novos toda semana. Nós veremos hoje mais uma parábola contada por Jesus. Dessa vez será a parábola do joio e do trigo, que vai nos explicar os acontecimentos do final dos tempos e como nós devemos agir. A parábola do joio e do trigo. Essa parábola conta a história de um homem que semeou boas sementes de trigo em seu campo. Mas, dormindo os homens, o inimigo semeou sementes ruins do joio em meio às sementes dos trigos. Os empregados se surpreenderam ao perceber que havia crescido joio em meio do trigo naquela plantação. O instinto daqueles homens diziam que eles deveriam arrancar essa erva daninha do meio do trigo para que esse crescesse melhor. Mas o dono da plantação os proibiu de fazer isso, já que o joio é muito parecido com o trigo e eles poderiam, por engano, arrancar parte do trigo junto com o joio. Assim, o dono da plantação pediu para que deixassem crescer os dois até que, na hora da colheita, pudesse identificá-los plenamente e assim arrancá-lo. O próprio Jesus explica a parábola a seus discípulos no trecho que está em Mateus capítulo 13, no versículo 36 a 43. Vale a pena ler essa parte para entender melhor a parábola. Vamos ver algumas lições interessantes que nós aprendemos com essa parábola e entender ela. No mundo existem boas sementes plantadas por Deus. Jesus identifica as boas sementes plantadas no campo como os filhos do reino. Isso significa que o agricultor e o dono do campo, Jesus, espalha boas sementes nesse grande campo chamado mundo. Mesmo que hoje em dia a gente não consiga ver tantas boas sementes crescendo e sejamos até pessimistas com relação à atuação do bem, as boas sementes estão lá, pois foram plantadas por Jesus. Não existe só um plantador de semente. O inimigo, espalhador de sementes ruins, apontado por Jesus como sendo o diabo, também está trabalhando. Se Jesus planta seus servos com boas sementes, o diabo planta seus servos com más sementes, como forma de estragar a plantação de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do maligno são parecidos, assim como o joio se parece com o trigo, mas eles não são iguais. O maligno espalha suas sementes pelo campo. Mas não podemos ser ingênuos achando que dentro das nossas igrejas existe apenas o trigo. Devemos ser prudentes, sabendo que ele, o joio, existe e também está tentando crescer e tomar o seu espaço. Apesar do joio ser parecido com o trigo, nós devemos ser igual aqueles agricultores da palavra. Sermos atentos para sabermos que existe certa quantidade de joio crescendo junto com o trigo. O crescimento do joio não está fora de controle do dono da plantação, mas ele não quer que você o arranque ainda para não machucar o trigo. Isso mostra o cuidado e o zelo que Deus tem conosco. Devemos ouvir a voz do dono para agirmos com sabedoria diante da esperteza do inimigo. Porque o dono da plantação já tem planejado o que fará com esse joio e com esse trigo. E, muito importante, nós não devemos tentar arrancar esse joio, pois podemos arrancar parte do trigo também. O joio e o trigo não ficarão para sempre juntos. Jesus deixa claro que haverá punição tanto ao inimigo que semeou sementes ruins, quanto para sementes que buscam atrapalhar a plantação de Deus. Essa punição é identificada como o justo juízo de Deus, que sabe identificar o joio e o trigo precisamente, que sabe exatamente o que deve queimar e o que deve separar. E essa separação será feita no momento oportuno pelo dono da plantação. Que as bênçãos do Senhor possam tocar sua vida grandemente. Obrigado por estar conosco. Nós temos mais vídeos de parábolas e outros ensinamentos no nosso canal. Se você gostou, deixa seu like para ajudar nosso canal. Ore por nós e até semana que vem, se Deus nos permitir.